Olá, bom dia. As respostas da Justiça para o pedido de permanência na onda amarela pela Prefeitura e para o cumprimento da onda vermelha do Ministério não saíram e já há outro entendimento. Toda semana, o novo mapa com as ondas é divulgado após reunião do Grupo Executivo do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública. De 12 a 19 de setembro, ficou estabelecido que a macro noroeste permanece na vermelha, mas a micro, Patos de Minas, avançou para a amarela. Mas como em Patos de Minas, o Minas Consciente é só para inglês ver, a Prefeitura só segue e se concorda, nada muda. Hoje no 30 a gente mostra também que Tribunal Supremo Eleitoral também terá rigor com protocolo sanitário nas eleições. Mulheres são maioria do eleitorado e minoria em representatividade política. Promessa de mais leitos de UTI no Agarrad pode ficar só no papel. E Atlético perde para Santos depois de muitas falhas e terá terceira fora do próximo jogo. Agora no 30 minutos. Candidatos às eleições municipais que acontecem em novembro têm até a próxima semana para fazer a candidatura. Além disso, o Tribunal Superior Eleitoral trabalha para as readequações e medidas de prevenção à Covid-19 para receber os eleitores. As eleições municipais acontecem no dia 15 de novembro, mas o prazo para que os candidatos façam o registro da candidatura se encerra já no dia 16 de setembro. Segundo o calendário eleitoral, os partidos têm até o dia 16, próximo agora, para realizarem suas convenções. E terão que enviar os pedidos de registro de candidatura dos candidatos a prefeito e vereadores escolhidos até o dia 26. Ao todo, na nossa região, são 396 sessões eleitorais com 1.584 mesários. Devido à pandemia, serão necessárias readequações e medidas de prevenção tanto para os mesários quanto para os eleitores no dia da votação. Nós temos aqui, juntando as duas zonas eleitorais, algo em torno de 396 sessões, onde vão funcionar 1.584 mesários. Então, a Justiça Eleitoral vai tomar todas as medidas necessárias à proteção da saúde, não só dos mesários, mas do eleitor e de todos aqueles que estiverem envolvidos no processo eleitoral. Para os mesários, nós vamos disponibilizar máscaras, 3 unidades para cada um, e nas sessões vai ter álcool gel, e nós vamos ter também fita para medir o distanciamento dos eleitores em caso de eventuais filas. E para o eleitor, nós estamos recomendando que ele compareça com a sua máscara de proteção, senão ele não poderá votar. E que, se possível, também que ele leve as suas canetas para assinar o livro de registro de voto. Nós temos aí já algumas metas já traçadas pelo TSE. A eleição vai ser adiantada em 1 hora, vai começar às 7 horas, e nós estamos determinando que se dê preferência ao eleitor idoso entre o horário das 7 às 11 horas. A seguir, falamos de saúde no 30 e os novos testes para detectar a leishmaniose visceral. Confira a hora, 11h43. Agora vamos falar sobre uma doença grave, a leishmaniose. Nesta pandemia, os passeios de Érico e o cão Apolo se tornaram mais frequentes. Essa história de amizade começou quando o cão, ainda filhote, foi resgatado das ruas. Mas logo nos primeiros meses da convivência, o Érico notou sinais de que o pequeno cãozinho não passava bem. Uma ida ao veterinário e veio o diagnóstico: leishmaniose. A partir do momento que a veterinária me informou que ele tinha a doença, aí nós fizemos novos exames de sangue para confirmar. Foi quando ela me falou dos medicamentos que precisava tomar e eu fui buscar preços, porque me falaram que já era um medicamento caro, por exemplo, o Milteforam. E é claro, sendo um medicamento caro, você tem que ir atrás de preço, porque cada lugar te traz um preço diferente, entende? E é um medicamento importado.
O tradutor investiu inicialmente cerca de R$2.000 só com medicamentos para tratar o cãozinho. Hoje, aos 10 meses, Apolo está saudável. Agora é manter o controle. Exames constantes a cada 6 meses e para manter a doença estável. A leishmaniose visceral canina também traz consequências graves nos humanos, com uma taxa de mortalidade que pode chegar aos 90% se não houver um diagnóstico precoce. É considerada por muitos biólogos e infectologistas como uma das enfermidades negligenciadas, aquelas que não recebem a devida atenção das autoridades de saúde. É nesse sentido que este biólogo da Fundação Oswaldo Cruz e pesquisadores da Universidade Federal da Bahia descobriram uma nova opção de teste rápido que consegue detectar com grande precisão a presença da leishmania antes mesmo do animal apresentar os primeiros sintomas. É uma doença que não acomete só o cão, ela acomete também o homem. Então, a nossa próxima fase agora, já que esse teste foi muito bom nos cães, é agora a gente avaliar se ele também seria capaz de detectar a doença nos pacientes humanos. A expectativa, exemplo dos cães, é a de detectar a doença ainda na fase inicial, possibilitando um maior controle. Quanto mais rápido você trata, maior as chances da droga que você está usando para tratar fazer efeito mais rápido e o paciente se curar. Então, isso vale não só para a leishmaniose, para qualquer doença, Quanto mais cedo o diagnóstico, maior a chance de você ter sucesso no tratamento. Outro problema aqui recorrente é a situação dos leitos de UTI. Parece que no hospital regional teremos mais, mas será que esse plano vai sair do papel? Primeiro foram prometidos mais 10 leitos de UTI ao Agarrad. Depois, esse número foi corrigido para 6. Mas o presidente da FHEMIG pode ter colocado um ponto final na expectativa criada. Diante da dificuldade de contratação de um aumento do vencimento do salário para essa categoria, obtivemos sucesso com isso, conseguimos sim contratar os médicos para que a gente pudesse abrir os leitos novos de CTI. As demais categorias, a FHEMIG não tem um salário defasado e conseguiu sim contratar. Neste momento não há uma previsão de expansão maior dos leitos de terapia intensiva. Então, essa dificuldade hoje não se vê pela não necessidade de uma contratação muito grande. O que a gente vê de destaque também é o interior. Patos de Minas, Especial e Barbacena são regiões que há uma dificuldade da contratação do especialista médico, não só pela questão salarial e sim pela ausência deste profissional nessas cidades, mas a gente conseguiu o remanejamento interno dos hospitais, conseguimos sim dar essa resposta nessa região. As mulheres são maioria no eleitorado, principalmente em Patos de Minas. Mas, no entanto, elas são minoria na representatividade política. A participação das mulheres na política é uma conquista recente, mas que carrega anos de luta e de persistência. O direito a voto, no caso das mulheres brasileiras, ele foi instituído em 1932, o direito. Mas o voto, de verdade, ele só foi se concretizar depois do Estado Novo. Então, se a gente for analisar, entre aspas, é uma conquista recente. E vale lembrar que as mulheres, como sujeito político, como cidadãs, podendo votar e ser votadas, isso vem de 88. Dados divulgados pelo TSE apontam que 147.918.483 eleitores brasileiros estão aptos a votar nas eleições de 2020, que acontecem no dia 15 de novembro. Em Patos de Minas, são mais de 100 mil eleitores aptos a votar. Destes, a classe feminina representa a maioria dos eleitores. Nós estamos aqui no universo de mais ou menos 135 mil eleitores, dos quais a maioria é do sexo feminino. Nós temos mais ou menos 70 mil eleitores do sexo feminino e 64 mil do sexo masculino.
No cenário atual, além de poder votar, 30% das candidaturas são dedicadas às mulheres, mas este percentual não é atingido. Um dos principais motivos para que as mulheres ainda sejam minorias na política é o fato de não haver incentivo para que elas exijam seus direitos. As mulheres são 52% do eleitorado brasileiro, né? Mas é uma questão cultural. As mulheres não são culturalmente incentivadas a participar das eleições, né? As mulheres sofrem violência todos os dias. E uma das formas de violência que as mulheres sofrem é a violência política. Então, isso acaba desestimulando, sim, né? E sem contar também que os próprios partidos políticos, numa pesquisa feita, tem-se que o percentual de cargos diretivos direcionados para as mulheres são de 20%. Se nem nos partidos existe essa representatividade, existe essa oportunidade dada às mulheres, fica difícil, inclusive, incentivá-las a participar de um pleito, como as próximas eleições. De acordo com Kátia Andrade, para que esse cenário seja alterado, é preciso a implantação de políticas públicas eficazes que incentivem a participação da classe feminina nos cargos políticos. Eu faço uma comparação sempre com a Maria da Penha, a Lei Maria da Penha. Até 2006, por exemplo, muita gente entendia que a violência doméstica era uma coisa normal. Aí veio a Lei Maria da Penha e uma série de políticas públicas que nos fizeram entender que não, que violência doméstica não é legal, que violência doméstica tem que ser combatida. A mesma coisa é a participação das mulheres na política. Você precisa ter políticas públicas efetivas que incentivem as mulheres a participar. Não é simplesmente determinar que tem que ter uma cota de 30% para elas participarem e não fiscalizar. Não é simplesmente dizer, olha, tem que destinar 30% do fundo eleitoral, do fundo partidário para candidaturas de mulheres, mas não ter critérios específicos para fiscalização. Se você deixar isso, infelizmente, por conta dos políticos que fizeram essa lei sabendo que não teria punição e dos partidos que, dentro mesmo da direção, não cumpre essa questão de representatividade, infelizmente nós não vamos mudar esse cenário. Na sequência aqui no 30, a gente fala sobre as mudanças de onda na macro e micro-região noroeste. Agora, 11h53. As respostas da Justiça para o pedido de permanência na onda amarela pela Prefeitura e para o cumprimento da onda vermelha do Ministério não saíram e já há outro entendimento. Toda semana, o novo mapa com as ondas é divulgado após reunião do Grupo Executivo do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública. De 12 a 19 de setembro, ficou estabelecido que a macro noroeste permanece na vermelha e a micro Patos de Minas avançou. Além da macro-região norte, a Triângulo Sul avançou para a onda verde, com maior flexibilização da atividade econômica. Já a Triângulo Norte, com pioras nos casos, regrediu para a vermelha e está junto com a Noroeste e com a Nordeste. Mas as micro-regiões também podem ser acionadas pelas prefeituras para seguirem as recomendações de quem aderiu ao Minas Consciente. A micro-região de Patos de Minas está na amarela. Logo, como o prefeito decidiu ignorar a onda vermelha, válida até esta sexta-feira, tudo permanece como está. A novidade é que atividades culturais e parques estaduais terão protocolo de reabertura na onda amarela do plano. Museus, galerias, bibliotecas, parques e unidades de conservação deverão seguir a lógica modular, como a que foi implementada pelas academias de ginástica. E o Atlético teve sua primeira derrota depois do Campeonato Brasileiro Mineiro. Sampaoli passou pelo Peixe na última temporada e Cuca já esteve no Atlético. O que era para ser um grande duelo desmoronou para o time de Minas Gerais. Rafael inventou em sair do gol para resolver o que não precisava, tentar ajudar Mariano, mas acertou Marinho e o camisa 32 ganhou o vermelho direto ainda aos 15 minutos da etapa inicial. O técnico atleticano não concordou. El problema estuvo en las áreas.
en el área nuestra y en el área del rival. Nosotros no fuimos contundentes y no defendimos bien alguna jugada esporádica de Santos que fue muy contundente a la hora de atacar. No, de juez no hablo. Pouco tempo depois de Rafael deixar o Atlético em maus lençóis, o volante Jair recebeu o terceiro amarelo e está suspenso para o próximo jogo. Mais um desfalque para os alvinegros. Sampaoli foi amarelado pela terceira vez e não ficará à beira do gramado contra o Bragantino. Além dos problemas futuros, jogar com 10 foi um prato cheio para o Santos. Vitor entrou no lugar de Marrone e assumiu o gol, mas falhou. Aos 21 minutos da etapa inicial, viu a bola passar no meio das pernas e Arthur Gomes abriu o placar na Vila Belmiro. O Atlético reagiu e deixou tudo igual com Alan Franco. Mas aos 39 minutos, Marinho apareceu de novo e abriu a vantagem para o Santos. No segundo tempo, o Galo até segurou a partida, mas o Peixe cozinhou o Galo. Apesar do Atlético ter 16 finalizações contra 7 do Santos, foi o Peixe quem levou a melhor. E na cobrança de pênalti, Marinho fez mais um, 3-1 para o Santos. Um jogo em que falhas custaram 3 pontos ao Atlético. No me parece una jugada de expulsión para nada, a mi criterio, pero bueno, no soy quien decide la justicia en esto. Lo emocional, jugar con un jugador menos en este lugar y buscar como el equipo buscó, con las capacidades que tiene, me parece valioso. Nunca bajó la cabeza, nunca agachó, fue a buscar. Lamentablemente son partidos donde vos no convertís en el arco rival, te convierte en el arco tuyo y así pasó. Com o resultado, o Galo, que tem 8 jogos, caiu para a 4ª posição com 15 pontos e pode cair mais uma posição com o encerramento da 9ª rodada nesta quinta-feira. Só para corrigir, essa foi a primeira derrota do Galo após a final do Campeonato Mineiro. Bom, 30 minutos fica por aqui, mas hoje não acaba aí nossa programação ainda. É dia de entrevista com o Matheus Borges, ele está de férias, mas segue aí trazendo alegria para o celular. E você não pode perder o programa de hoje, uma gincana que realmente está imperdível e muito engraçada, que inclusive eu participei juntamente com o Diego Braga. Então é hoje a partir das 18 horas aqui na NTV, canal 8.1. Assista também pelo nosso site ntv.tv.br e também através de nossas redes sociais, @NTV Patos de Minas. Agora sim, o 30 fica por aqui, mais notícias no nosso portal Pato Já. E agora com o Gui Boaventura, que já está aqui ao meu lado. Muito boa tarde, Gui, tudo bem? Olá, Isis. Boa tarde, tudo bem e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Certinho, né? Na medida do possível, tivemos um probleminha. GSS? Sim. Joinha, certinho. Joinha, certinho, Isso. certinho. Eu ia falar a ordem errada. Vou mandar um abraço para o Zé Mauro. Quem o Zé Mauro é que esse dia eu encontrei, é o dentista. Ele encontrei com ele e ele, GGSS. Aí, ó, pessoal que nem conhecia, né, agora já está tomando noção sobre o que é isso aí que você fala, Gui. Não é? Pois GGSS, joinha, joinha, certinho, certinho. Mas e aí? Você quer falar desse problema que nós tivemos aqui? A gente teve um probleminha aqui, né? Passou um caminhão, a fiação foi arrebentada aqui, por isso a gente teve esse atraso no 30 e até mesmo aí alguns contratempos, né? Durante a programação, a gente pede desculpa e já está sendo solucionado, né, Gui? Acontece. Não acontece. Isso é o seguinte, só acontece em locais desorganizados. Por que onde é que pode transitar pelo centro da cidade um caminhão com a altura superior à altura permitida e com a altura superior aos fios e sai arrebentando fios aí pela cidade? Pois é. Uma parte da cidade, daqui da... Como é que chama essa rua aqui? A Major Góes? Não, essa aqui. Farnese Maciel? Farnese Maciel. A partir da Farnese Maciel para cima, cortou os cabos de fibra ótica. Olha que loucura um negócio desse. Eu não acredito que a empresa colocou abaixo do mínimo ou do máximo, sei lá como é que vai falar isso aí, permitido pela regra. Certo? Olha, só pode colocar o fio a partir da altura tal. Eu acredito que esse fio está a partir dessa altura permitida aí pela regra.
Agora, um caminhão passa e destrói tudo. E outra coisa, a odisseia que foi hoje aí para a CEMIG nos atender aqui. Sabe, eu fiquei sabendo, isso aqui foi antes das 8 horas da manhã. Eu acho que foi antes das 7 horas da manhã que aconteceu. E aí, para a gente ter a restauração do fornecimento de energia, por causa da burocracia para a CEMIG atender alguém, né? Nós fomos atendidos aqui às 11h30 da manhã, por volta de 11h30 da manhã. Isso é um absurdo, um negócio desse. Energia é gênero de primeiríssima necessidade, é imprescindível. Precisamos de ter energia. Sim, óbvio. E aí, o que acontece? A CEMIG demora para ligar numa zona que nós temos um hemocentro e um hospital. Você já imaginou se o hemocentro e o hospital não tivessem geradores? Pois é, justamente. Que prejuízo que seria? Justamente, eu acho que vamos até mostrar isso, né, no seu programa. Nós vamos mostrar isso aí no seu programa. Conversamos com doadores, com o pessoal. Foi realmente uma preocupação. Então é o seguinte, esse monopólio da prestação de serviço na área de energia, na energética no Brasil, na área de energia, é uma aberração, mesmo porque o Estado participa disso e nós ficamos escravos desse mau atendimento que nos é prestado. Sim. Absurdo um negócio desse. Eu falei aqui ontem, pessoal da zona rural, nós não temos mais, não é revisão, é manutenção nessas redes da CEMIG. A informação que eu tenho por gente lá de dentro é que essa manutenção, como era feita anteriormente, correndo poste por poste, nas estradas, em todas as redes, na zona rural e etc., não se faz mais. E aí as redes que nós temos não suportam o que se faz, por exemplo, hoje na zona rural. A energia rural não suporta mais, porque nós temos verdadeiras indústrias hoje na zona rural. Sim. Né? As grandes empresas rurais de produção rural, na área do leite, na área de irrigação, grandes motores irrigando aí essas plantações, e nós não temos energia suficiente e constantemente, principalmente na zona rural, está caindo energia, e é por isso. É por causa da rede que não suporta mais e não se dá manutenção na rede da CEMIG. E é aquele então, negócio, esse monopólio é um absurdo. Mas como faz para ter uma questão só de atendimento? Porque a rede é a mesma no Brasil inteiro. Sim. Está tudo interligado no Brasil inteiro. A rede, a malha de fornecimento de energia elétrica. Mas a CEMIG? Não, a CEMIG tem as suas geradoras e usam uma rede de transmissão. Aí é que se podia ter várias empresas prestando serviço na entrega dessa energia para os consumidores. Só que não é assim. É feita uma reserva de mercado. Não, a CEMIG é dos mineiros. Que dos mineiros, o escambau. Nada é da gente, sabe, né? É só para tomar dinheiro. Nós cobra caro uma energia, pagamos 30% de ICMS na energia do estado de Minas. Esse é um absurdo. Para não ter uma energia de qualidade, né? Principalmente aí para quem mora na zona rural. Para ter isso aí que nós temos. Nós ficamos sem energia hoje das 7 da manhã, vamos imaginar isso? Das 7h30 da manhã até as 11h30. Foi. E outra coisa, numa segunda etapa que fizemos que o nosso pessoal aqui, o Rodrigo, inclusive... Até mesmo o senhor Oscar e o Matheus, tomou a frente disso. Sim. Ligou na CEMIG, a CEMIG falou, não, nós já atendemos aí. E não tinha, sabe? Não tinha, e a correria aqui, né, que a gente viu, até o senhor Oscar aqui empenhado, juntamente com o Matheus, o Rodrigo também, todo mundo tentando. Gostei do senhor Oscar, tá certo? Mas vamos lá. O que mais? Vamos mudar de assunto. Aí, reverter isso. Gui, você falando aí, só pra gente encerrar, né, em relação ao caminhão, em relação ao caminhão, já nesse mês aí já é a segunda vez, né? Porque a gente já mostrou esse mesmo incidente acontecendo aí lá perto da Escola Marista, né, do Colégio Marista, que aconteceu a mesma coisa.
né? Então... Hoje nós vamos vingar da Yandra. Por quê? Porque ela não fala com a gente aqui hoje. Ah, nós é? estamos sem ponto. Entendeu? Não, se você conversa sua e risco de cobra na água é do mesmo jeito, Chicão. Vou só dar um pitacozinho aqui. É, porque você não vai aguentar, né? O Gui, fala aí do Galo. Tem que falar do Galo. Vocês não cantaram tanto, Galo isso, Galo... Você é galista também, né? Olha lá. Aí, você viu a chicotada que vocês tomaram ontem, né? Mas acontece, dias de luta, dias de luta. Tomou uma chicotada ontem na Vila Belmiro, que foi brincadeira. E o Corinthians? O Cuca deu uma... O que tem o Corinthians? Como é que tá? Tá indo bem? Tá rumo ao título, só isso. Ó, então tá encaminhado. É time que ganha sempre. Você quer mais o quê? Quantas vezes o Atlético é campeão brasileiro? Quantas vezes aí, Daniel? Eu não sou atleticano, nem sei. 50 anos que não ganha título. Ó, 50 anos que não ganha título. Ô Gui, agora falando, né, até de futebol mesmo. Nós somos penta. É? Aí, ó, tá vendo? Tá vendo, né, Chico? Tá complicado aí pro Cruzeiro, né? Uma dívida, que ano que o time tá tendo? O Cruzeiro uma vai cair dívida só caindo, tá difícil. É ruim, né, Gui? Vamos embora, né? A Yandra mandou aí. Ela não por fala, telepatia. ela tá dando esticare lá dentro. Né? Vamos lá então? Vamos sim, Gui. Eu volto na segunda-feira com você. Amanhã é o Odair que vai te fazer companhia aqui no estúdio. É mesmo? Amanhã é sexta-feira, hein? Pois é, fala de Atlético com ele, ele vai gostar. Não, ele vai gostar. Mas amanhã você tinha que vir aqui para você abrir o programa amanhã. Amanhã é dia de você abrir o programa. Quem sabe eu não venho aqui, né? Mas eu vou abrir agora. Então vamos lá, Adriana, é com você. Chega o rei.